com vocês hoje para a gente estudar a aula do Grupo Jovem 2 nessa aulinha de sábado. E a gente vai estudar um pouquinho sobre o capítulo 22, Não Separeis o que Deus juntou, tá? Antes da gente começar a nossa aulinha, vamos fazer uma prece para a gente se sintonizar com os nossos mentores, com os nossos espíritos familiares, espíritos da casa. Senhor, obrigado por mais esse momento em que a gente pode conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre os seus ensinamentos, Senhor. Que possamos absorver e levá-los para toda a nossa vida, Senhor. Que possamos ter uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, que possamos todos estar debaixo da Tua proteção e amparo, Senhor. Abençoa cada um de nós, que possamos pouco a pouco nos preparar, Senhor, para esse momento tão aguardado, que possamos todos fazer por onde, possamos traçar cada degrau de cada vez, que possamos, com a Sua permissão, logo nos encontrar novamente fisicamente. Enquanto isso, a gente vai levando a aulinha online, as nossas conversas online. Abençoa cada um de nós hoje, agora e sempre, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito bem. Então, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Nesse caso, ele está falando sobre a união do homem e da mulher, né, no casamento. É um assunto um pouco delicado, talvez. Bastante. Mas a gente vai tratar com bastante naturalidade aqui as coisas, né? Bom, primeiramente, são dois itenzinhos. Dois itens não, são dois temas. Primeiro é indissolubilidade do casamento, ou seja, a capacidade de se desfazer, né? Uma coisa que é solúvel, ela se desfaz, solúvel à base de água. Enfim, o telefone está vibrando loucamente aqui. Então, essa indissolubilidade do casamento, né? A gente está vivendo nos tempos modernos, mas a gente saiu de um período da Idade Média até não muitos séculos atrás, em que a igreja ainda era a mandatária, né, do poder e das leis, eram as coisas ainda muito presas às leis religiosas. A gente vê muito refletido isso no Oriente Médio, principalmente com o Islã. Ainda é uma sociedade muito presa às leis religiosas, e a nossa visão do que é religioso e o que é certo muitas vezes está equivocada, né? Enfim, então a gente saiu de uma fase em que as coisas eram muito rígidas e muito limitadoras para o povo, enquanto aqueles que mandavam nem sempre estavam seguindo à risca aquilo que eles exigiam que fosse cumprido. Então, hoje em dia a gente tem a dissolubilidade do casamento muito mais tranquila, é o divórcio, né? Juntou, deu certo, não deu, divorcia. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Primeiramente, qual é a importância do casamento? O casamento, primeiramente, é importante por conta da questão da continuidade da espécie. Você precisa que o homem e a mulher se juntem para que gerem uma nova vida. Essa nova vida vai crescer e vai dar continuidade à espécie humana. É assim desde o início dos tempos, é assim com qualquer espécie animal. E pra gente, nós somos uma espécie, né? Nós somos seres sociáveis. Nós vivemos em grupo, nós procuramos grupos para viver, porque o ser humano ele não consegue, né? Raríssimos casos as pessoas gostam de ficar sozinhas, gostam de aquele eremita, né, que vai para a montanha, acha uma caverna para viver sozinho lá. Não é o caso da grande maioria da população humana. Nós vivemos em grupos, em cidades. Você vê, às vezes o lugar é pequenininho, mas está amontoado de gente. É o caso das grandes metrópoles. As pessoas querem ir para as grandes metrópoles, viver juntas. E nós somos seres monogâmicos, tá? Existem espécies, além dos seres humanos, que são monogâmicos. O que é monogâmico? Que a gente tem um parceiro, a grande maioria das pessoas, né? A gente sabe que tem pessoas que não são tão monogâmicas assim, e tem religiões que não são, não pregam essa visão. Mas a monogamia, tossi bastante, tá, gente? A monogamia, ela é uma necessidade
da nossa sociedade moderna, porque você tem duas pessoas para gerenciar uma vida familiar, né? A gente é esperado da gente, né? Aquela coisa é esperado do homem, uma coisa é esperado da mulher, mas isso muitas coisas caíram por terra já, os papéis muito definidos do homem e da mulher, mas é esperado ainda que o homem no sentido amplo da frase, mas que a pessoa vá criar uma família. Ela faz parte de uma família. Se você cresceu, por mais que a sua família seja mais acertadinha, menos acertadinha, você faz parte de uma família. Você foi tido por alguém, nem seja uma mãe solteira ou um pai solteiro, ou é criado pela avó, mas é uma família, é um núcleo familiar, né? Por mais coisa que ele seja. Então é esperado de todo ser humano que ele vá criar também o seu núcleo familiar e dê continuidade. Então, o casamento é simplesmente a legitimação dessa necessidade humana, que é encontrar um parceiro, que faz parte do nosso DNA, encontrar um parceiro, ficar com aquele parceiro, cuidar da espécie, cuidar do filho, né? Os nossos filhos, eles demoram muito para amadurecer, muito, muito, muito. É diferente de um filho de uma zebra que fica ali alguns meses com o pai, ou um ano, sei lá, e daqui a pouco já está livre lá para fazer. Então nós precisamos ter esses filhos, cuidar desses filhos. Então essa relação monogâmica, né, de um pai e uma mãe e o resto todo da família junto também, faz parte do nosso DNA, da nossa evolução como espécie. A gente não teria como estar aqui hoje se a gente não tivesse esse tipo de comportamento, né? Então a criação da família, e como é que se dá esse encontro desse par, né? A gente aprende com a doutrina espírita que existe um planejamento, né? Esse planejamento é feito antes da nossa reencarnação e a gente geralmente traça ali o que a gente vai experienciar, o que a gente vai encontrar de dificuldade, de facilidade, com que pessoas a gente vai ter contato na nossa vida, nosso núcleo familiar. E muitas vezes a gente tem sim escrito bonitinho lá como é que pessoa que está ali disposta a dividir essa existência com a gente, né? Existência de muitas coisas boas, mas de muitas coisas difíceis. O divórcio está aí porque nós somos ainda muito complicados, né? Você casar com uma pessoa, posso falar por experiência própria, você casar com uma pessoa e viver 24 horas por dia. Às vezes você não quer viver com você 24 horas por dia, que dirá com uma outra pessoa, com as suas próprias questões e dificuldades e tudo mais. Mas na maioria das vezes, a gente escolheu que aquela pessoa estivesse ali com a gente, na maioria das vezes por amor, né? Porque são pessoas que têm afinidade com a gente, que dentro daquele grupo, daquele bando, né, humano, a gente encontrou semelhança, a gente encontrou coisas que nos atraem positivamente e a gente quer dar continuidade nessa relação, e aquela relação, a tendência ela ir amadurecendo com o passar dos anos e das encarnações, e a gente continua, né? Esse é o lado bom, quando a gente bota em ação a lei de amor, né, que é a mais importante de todas. E o casamento é isso, é a gente unir pelo amor originalmente, né, para criar uma família baseada no amor, para criar os filhos, para criar as suas famílias baseadas no amor. A gente só consegue mudar a gente, né? A gente consegue mudar a gente. Às vezes nem nosso filho a gente vai conseguir mudar, porque talvez seja espíritos endurecidos, espíritos, enfim. Mas a gente tenta, e a melhor forma é pelo amor. Mas nem sempre a gente consegue que essas relações sejam dadas pelo amor, sejam pautadas pelo amor. Muitas vezes a lei de atração ela não se baseia só no amor. O amor atrai, lógico, mas você tem outras coisas que atraem também. Então, às vezes você tem ali o teu planejamento bonitinho, você vai vir com a fulaninha, que vocês vão se ajudar e que vocês vão conseguir com muita luta e tudo mais, mas às vezes a gente está tão fixado com outras coisas diferentes, né? Outras coisas materiais, e essa nossa fixação, esse nosso pensamento
atrai pessoas com aquela mesma mentalidade, com aquela mesma, que muitas vezes não estava no nosso planejamento, que não estava na nossa, e que vai ser aquela coisa sofrida, né? Que vai ser porque o amor ele não tá ali de verdade, é uma conveniência. Fulaninho tá casado com fulano por conveniência. E aí, muitas vezes, o que se prova verdadeiro é que aquilo ali não vai dar certo. Às vezes é um sofrimento que a gente talvez precise passar, às vezes é um sofrimento que a gente não precisa passar e a gente vai passar, a gente vai aprender, né? Mas muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que aquilo ali não tá bom pra ninguém e a gente não quer, Deus não quer que a gente continue no sofrimento assim, se a gente pode, de repente, vamos lá, o divórcio, né? O divórcio ele vai atestar aquilo que já foi feito. O casal já não tá mais vivendo bem, já não tá mais, ou nunca teve, né, situações de casamentos arranjados, coisas assim, que tem muita coisa complicada por aí. Mas o divórcio ele acaba sendo uma ferramenta importante para você poder desfazer uma coisa mal feita, né? E coisa mal feita que nós mesmos criamos. E às vezes ele não necessariamente é uma coisa bilateral, né? Às vezes é de um lado só que tá partindo aquilo ali. Às vezes tá ali no planejamento direitinho e você tá lá fulaninho com a fulaninha e aí acabou que não tá dando certo pra fulaninha, mas o fulaninho tá ali disposto a fazer aquilo funcionar, quer que as coisas se acertem, mas quando dois não quer, tem aquele ditado, quando um não quer, tô igual a minha irmã, confundindo todos os ditados, quando um não quer, dois não fazem, né? E aí a melhor situação realmente às vezes é você, a melhor situação sempre é você lutar pra resolver, né? Antigamente as coisas quando quebravam, uma roupa quando rasgava, um brinquedo quando quebrava, o carro quando quebrava, o que que a gente faz? A gente conserta, né? A gente leva para consertar, a gente vai no mecânico, a gente vai na costureira. E muitas vezes as nossas relações elas precisam de alguns reparos. Às vezes são coisas bobas, coisas tranquilas de se fazer, mas a gente simplesmente descarta, né? Às vezes um descarta, os dois descartam. Nesse caso, em que você não luta e o negócio está ali tudo programadinho para acontecer. Dificuldade sempre vai existir em tudo na vida, né? Nada na vida é simples e fácil e se tá muito fácil você abre teu olho que alguma coisa vai acontecer. Mas então geralmente a gente é que faz a burrice, que faz a burrada. E a gente aprende também que eventualmente a gente vai ter que desfazer aquela burrada, né? Então, se a gente estava junto daquela pessoa que precisava estar junto da gente por qualquer razão e a gente acaba vacilando, acaba criando uma situação e desfaz aquilo ali, a gente em um outro momento vai ter que passar por aquilo ali, vai ter que aparar aquela aresta que foi criada, vai ter que resolver aquele problema de alguma forma. Então, o casamento ele é muito importante, ele é uma conclusão natural da nossa própria sociabilidade, né? Então, vamos valorizar os nossos parceiros, vamos valorizar aquela pessoa que está ali com a gente, seja namorado, namorada, esposo, marido, ficante, vamos valorizar aquela pessoa que está ali com a gente, aturando as nossas dificuldades, vamos aturar também as dificuldades dos nossos parceiros e tentar crescer, que é para isso que a gente está aqui, né? Que todos tenhamos uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, mais uma vez que a gente possa se encontrar logo. Sábado vai ter agora a entrega das roupas. Se Deus quiser, as coisas estão caminhando para que a gente consiga retornar ao nosso convívio. Será muito bom. Fiquem todos com Deus, com Jesus. E é isso aí. Beijo para todos.